Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 11 de agosto de 2017. Está começando mais um programa Fundos Imobiliários aqui pela Infomoney TV e também pelo Facebook do Infomoney. Você que está aí, dando uma zapeada no Facebook, agora para e assiste o programa Fundos Imobiliários. Porque hoje a gente vai falar sobre galpões industriais e logísticos. Está aqui comigo mais uma vez o Marcelo da Costa Santos, da Engie Bank, que vai dar para a gente um grande mapa, um mapeamento desse mercado que é muito relevante. Muitos fundos imobiliários investem nesses imóveis. Então, vamos entender a dinâmica e o que esperar para o futuro desse segmento relevante aqui. E antes, como de costume, claro, eu vou falar dos fatos relevantes da semana e vou dar um destaque dessa semana. Então, vamos seguir já adiante aqui. Primeiro fato relevante. No dia 4 de agosto, o BTG Pactual informou que no BM Brascan Lajes Corporativas, o BMLC 11 Bola, houve mais uma rescisão antecipada de contrato de locação lá na Torre Rio Sul, no Rio de Janeiro. Dessa vez o locatário é Norscan Offshore. Ela é locatária de quase um pouco mais de 1.000 metros quadrados, salas 2802 a 2806. Com isso, essa saída ela é prevista para o final de outubro desse ano. A vacância do fundo vai para 38% e o impacto na receita deve ser de 23% com essa saída, com mais essa devolução de imóvel lá na Torre Rio Sul. Outro fato relevante da semana, o fundo Rio Bravo Renda Corporativa, administrado pela Rio Bravo, anunciou no dia 8 a respeito daquele leilão de sobras. Já expliquei isso em programas anteriores, como houve aquele grupamento de cotas, de cada 100 cotas foram agrupadas em uma. Quem tinha frações, essas frações foram todas juntas vendidas num leilão. Então foram 3 leilões, dia 21, dia 26 e dia 31 de julho. As cotas foram vendidas ao preço de R$ 175,27. Então, quem tinha fração, vendeu a fração a esse preço e o valor correspondente a essa venda vai ser creditado no dia 15 de agosto para você cotista. E aí eu faço uma parte aqui, grifo meu, nem está no fato relevante, apure o resultado do imposto de renda se você tiver tido lucro. O que aconteceu na prática foi uma venda, você vendeu parte das suas cotas. Então, se você teve lucro, você tem que apurar e pagar imposto de renda. Isso, óbvio, se o valor for acima de R$10, porque a Receita não recolhe, não recebe DARFs com um valor abaixo de R$10. Foi menor do que isso, então você vai anotar essa informação. Quando no futuro você tiver um DARF a pagar, você inclui esse valor que deveria pagar agora, se ele for menor do que R$10. Se for maior, vai pagar até o último dia útil do mês seguinte à venda, que seria o último dia útil de agosto, certo? Então preste atenção. E se teve prejuízo, anota esse prejuízo que você vai aproveitar com lucros futuros quando fizer vendas desse ou de outros fundos imobiliários. Muito bem, outro fato relevante que saiu dia 10, saiu ontem à noite, diz respeito do CSHG Brasil Shopping, o HGBS 11, cujo administrador é a Credit Suisse Reding Grifo. Houve uma convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a redução da taxa de administração. Redução de 1,5% ao ano para 0,6% ao ano sobre o valor de mercado. Então, entendendo isso, quem está convocando esta Assembleia não é exatamente a CSHG. Ela foi provocada por 3 cotistas, o André Freitas, o fundo Top FOF 1 e Top FOF 2, que são administrados pela Hedge Alternative Investments. Esses 3 cotistas têm mais do que 5% das cotas e, aproveitando uma prerrogativa da instrução CVM 472, estão na verdade, exigindo que o administrador convoque uma Assembleia Geral e que na Assembleia seja proposta essa redução do valor da taxa de administração, de 1,5% para 0,6%. Então, ele convoca a Assembleia e fica a cargo do cotista. Você que é cotista desse fundo vai ter que votar a favor ou contra para a tomada dessa decisão, ok? Então, preste atenção, tem pedido de procuração disponível. Se você não é de São Paulo, você pode votar via procuração. Enfim, vai haver a convocação dessa Assembleia, não tem a data ainda, para debater exatamente esse assunto.
Então, mais um exemplo de ativismo nos fundos imobiliários. Já fizemos 2 programas a respeito disso. Mais um exemplo aí, a gente vai ver o desdobramento e com certeza vai comentar aqui com você nos próximos programas. Ok? Esses foram os fatos relevantes. E um destaque da semana foi a questão da tributação. Mais uma vez, esse fantasma nos ronda aí. Vão tributar os fundos imobiliários ou não? O próprio Infomoney deu a notícia aí, o Temer admite estudos para aumentar a alíquota do imposto de renda e, além desse aumento da alíquota, retirar a isenção de LCI, LCA, fundos imobiliários. Depois, ao longo da semana, já saíram outras notícias, o próprio Temer dizendo que não pretende mexer no imposto de renda, que vai aumentar a tributação, mas por outras vias. Enfim, esse fantasma ronda por aí. É fato que a gente tem um rombo, uma conta a pagar de governos anteriores, e essa conta é minha e sua. A gente vai ter que pagar de alguma maneira. Qual a melhor solução para pagar essa conta? O governo parar de gastar, o governo gastar melhor. Mas ele sempre tem a prerrogativa de aumentar tributos. Poderia ser simplesmente o governo gastando menos, ou só aumentando o tributo, ou um pouco dos dois. E aí, nessa situação de ver que o governo não tem cortado gastos, e sim só pensa em aumentar tributos, eu chego a cometer a heresia aqui de falar que eu tenho saudade do FMI, porque quando a gente não tinha reservas e precisava recorrer ao empréstimo do FMI, ele vinha falando, eu só empréstimo se você cortar os seus gastos. E agora o que a gente está vendo é o governo gastar com medidas que provavelmente não interessam à sociedade, e sim só à classe política, e para fechar o rombo, falando em aumentar tributos. Enfim, sempre vai haver essa possibilidade dos fundos imobiliários perderem a isenção, e como eu sempre falo, discuti isso com o Sérgio Beleza no segundo programa, lá no ano passado. A tributação em si não é a questão principal, desde que todos os outros também deixem de ser tributados. O problema é se continuar CRI sendo isento, LCI isento e só fundo imobiliário deixar de ser tributado, isso seria um problema para essa classe de ativos. Agora, se nenhum deles for tributado, refaçam as contas e o jogo segue. Nada agora para amanhã, houve até um desmentido por parte do Temer nesse sentido, mas é um destaque importante para a gente falar do mundo dos fundos imobiliários. Legal? Esses eram os destaques da semana. Quero te convidar para bater um papo comigo lá na minha página do Facebook. Depois procure lá, facebook.com/Arthur V. Moraes. Gosto sempre de receber uns comentários, sugestões. Sempre bom ter essa interação com você. E antes da nossa entrevista, quero falar do curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários, curso totalmente online que eu gravei em parceria com o Infomoney Cursos. Você vai ter acesso durante 12 meses a um conteúdo de praticamente 9 horas aula, esquematizado em 4 módulos. No primeiro módulo você vai conhecer os fundos imobiliários, toda a parte de regulamentação. No segundo módulo vai aprender a avaliar os seus fundos imobiliários, encontrar aqueles que interessam para o seu perfil. No terceiro módulo, entender como os fundos imobiliários se encaixam no seu portfólio, comparando com ações, com imóveis, com renda fixa. E no último, toda a parte de tributação. Falei agora há pouco aí, quem teve suas cotas vendidas no leilão do Rio Bravo Renda Corporativa, tem que apurar e pagar. Como fazer isso? Tem toda essa informação, toda essa metodologia lá no curso. Ok? Vou mostrar para você como chegar lá via site do Infomoney. Ó. Entrando aqui no site, basta clicar em Aprenda a Investir Infomoney Cursos. Você já vai entrar na página do Infomoney Cursos e encontrar uma série de cursos aqui. Ó. E dentre eles, mais para baixo, tem o nosso Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Clica aqui em Saiba Mais, tem todas as informações, conteúdo programático, tudo para você ver como adquirir. Pode fazer, eu tenho certeza que você vai sair satisfeito desse curso. Certeza. Falo isso com tranquilidade, porque muita gente que já fez me dá esse retorno positivo. Ok? É isso aí. Hora de conversar com o Marcelo, que volta aqui. Já é a terceira vez que o Marcelo vem aqui. Muito obrigado, justamente até por essa recorrência, por nos atender aí com tanta frequência, viu, Marcelo? Eu que agradeço, Arthur. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Eu sou um fã de disseminação de informações. Como eu sempre falo, esse é um dos mantras que a gente segue. Mercados subdesenvolvidos, e o nosso, por mais que a gente ache que seja sofisticado, ainda tem muito para melhorar, pecam pela falta de transparência, pela falta de informação e pior, né, confundem informação com conhecimento. Informação é o dado, conhecimento é o que você faz com ele. Então eu repito isso
eternamente, eu repeti até a gente chegar num patamar mais próximo do que a gente vê nos Estados Unidos, na América do Norte. E a gente está no caminho certo, mas ainda tem muito para percorrer. Felizmente, porque tem coisa mais divertida trabalhar aqui do que trabalhar lá fora. Tem mais coisa para fazer divertida aqui no Brasil, obviamente. Então é um prazer estar aqui. Sempre que você precisar, estou disponível. E será requisitado muitas outras vezes, pode ter certeza. Ok. Bom, Marcelo, dessa vez a gente vem falar de galpões, novamente. Sim. Foi esse o tema da sua primeira visita aqui, sim, no ano passado. De setembro, se não me engano, faz praticamente um ano que eu vim aqui. Praticamente um ano. E naquela ocasião, você mostrou que 2017 tinha uma timeline no material que você preparou para a gente, e dizia que 2017 já provavelmente seria um ano de recuperação desse segmento. Isso se confirmou? Olha, eu vou fazer uma pequena retrospectiva importante do setor, que eu acho que vai dar o pano de fundo da nossa conversa. Há 5 anos, o setor de logística, eu falo logística é galpão logístico classe A, industrial e logístico classe A em condomínios. Você tem uma dimensão de tamanho, o Brasil tem cerca de 13 a 15 milhões de metros quadrados de galpões logísticos, classe A em condomínios. A gente acompanha 13 para 14 milhões e publica sobre isso nos relatórios. O Brasil como um todo tem um estoque estimado de 130 milhões de galpões, entre galpão, que são quase que um barracão de rua, até galpão sofisticado. Então, o nosso mercado sofisticado, estruturado, ainda é muito pequeno versus o tamanho total do mercado. E esse mercado, se você pensar, nos últimos 10 anos, foi quando ele surgiu. Não existia, você pensar, uma Bracor começou lá atrás, fazendo investimentos, hoje tem outro nome, a empresa. Não existia uma estrutura sofisticada, estruturada de investimento no Brasil até 2003, 2005. E o mercado começa a aparecer como ele é hoje em 2007. E nos últimos 5 anos, de 2012 para cá, em todos os anos nós entregamos mais galpões do que foram absorvidos. Então a gente plantou a tempestade que a gente está colhendo literalmente. Quando nós conversamos há um ano, existia a perspectiva de, uma vez ter passado o impeachment da Dilma, a gente achava que as coisas iriam andar bem mesmo com o tumulto político que estava. Se lembrar, a gente tinha uma perspectiva de instabilidade política naquele momento, mas se acreditava que as coisas iam andar. Isso é o primeiro ponto, né? Que aí veio o que a gente chama do AJ e o PJ. Antes do Joesley, depois do Joesley. Mesmo com o ajuste que a gente viu começando no 4º trimestre, que fez com que o nosso primeiro trimestre desse ano fosse muito fraco, houve muitas devoluções, o mercado se ajustou, grandes operadores logísticos, especialmente do Big Box, acabaram devolvendo muitas áreas e houve uma demanda negativa, que isso é mais devolução do que absorção nesse primeiro trimestre. Nós enxergávamos uma retomada. A gente tinha uma série de projetos em andamento, o mercado estava muito animado, até que no dia 17 de maio, e que é um dia que eu não vou esquecer porque é o aniversário da minha mãe, o Joesley fez aquela denúncia, saiu no Globo, etc. E a partir daí o mercado travou. Então uma série de prognósticos que estavam se confirmando foram revertidos. O segundo trimestre no mercado de galpões foi bem melhor do que o primeiro, mas não foi suficientemente forte para reverter o estrago que já tinha começado, o ajuste que estava sendo feito. A segunda parte da mensagem que eu queria dizer é o seguinte: começar a retomar não significa subir preço, não significa cair vacância, significa as empresas começarem a entender que o ciclo chegou no fim dele, o ciclo ruim. Então, a gente tem falado que a gente chegou ao fundo do poço e as pessoas pararam de cavar. Então houve menos entregas, houve uma disposição maior de negociar preço, começa a haver movimentação de inquilinos para começar a se programar para uma crescida de economia de novo. É óbvio que há muita instabilidade, mas hoje já está dado adquirido que o Temer deve ficar até o final do governo, mesmo que venha algum outro Joesley 2, Joesley 3, a gente acha que é pouco provável que ele saia. A vitória dele foi inequívoca do ponto de vista político, agora na votação da denúncia. E eu estou otimista com os próximos 8 meses, mas a gente tem que tomar cuidado para quais regiões. Nós estamos, por exemplo, trabalhando para um cliente que é a TRX em Guarulhos e estamos conseguindo fazer um bom trabalho. Estamos trabalhando também com a LogCP no Nordeste, estamos fazendo um bom trabalho. Então a gente acabamos de alugar um galpão para a Credit Suisse aqui na região de Atibaia. Então, há demanda, há movimentação de inquilinos, há interesse. O problema é preço. O problema são vários players ainda não entenderem o momento de mercado. Se você olhar o ciclo, nós estamos literalmente embaixo. Então temos que parar de entregar. Você tem quase 4 milhões de metros quadrados vagos no Brasil inteiro. São 3 milhões e 600 para ser preciso. Então existe
você pensar no volume de dinheiro que isso representa, de investimento de capex que foi feito, de custo de oportunidade desperdiçada, é muito grande. Isso é curioso, né? Porque galpão não é como um prédio que demora 2 anos e meio para ficar pronto. O galpão ele é muito mais ágil, né? O prédio, a obra pode demorar 30 meses, mas um projeto de prédio são 7 anos, Sim. de 5 a 7 anos. Entre você, porque, por exemplo, quem está fazendo um prédio aqui na Faria Lima, comprou CEPAC, comprou o terreno, que é caríssimo, e quando você faz a fundação, você tem que ir até o fim. O operador do galpão, não. Ele faz o platô, que o terreno, preço do terreno proporcionalmente é muito mais baixo do que num prédio comercial de alto padrão, e na teoria ele pode parar a obra. Ele chega num ponto onde ele pode botar em suspenso. Alguns fizeram isso. Tem projetos muito grandes que as pessoas simplesmente suspenderam a segunda, terceira e quarta fase. Mas tem muita gente menos sofisticada que continua entregando. Pois é. E você, como eu falei, só para te dar um número interessante, a gente teve uma absorção líquida no ano passado de 1 milhão e 400 mil metros quadrados aproximadamente. E, desculpa, entrega de 1 milhão e 400 metros quadrados no ano passado, novo estoque entregue. E a absorção líquida não chegou a 500 mil metros quadrados. Então, foi basicamente um pouco menos de 1/3 do que foi entregue e foi absorvido. Aí você pode pensar, bom, a bruta foi boa, a bruta é a somatória de todas as transações. Foi 1 milhão e 700 o ano passado, foi maior do que a entrega, mas não foi suficiente, porque você pode até argumentar, bom, se a bruta está andando, o pessoal está saindo de galpão ruim para galpão bom. Isso foi verdade no passado. Agora, a gente vê os clientes se movimentando de maneira muito seletiva em relação a preço e eficiência, preço versus eficiência. Então, isso é muito importante. Não existe mais aquela roubar o cliente do galpão de rua, que foi para o modular, que depois foi até tem um slide, que é o 4, se você puder abrir. A gente fala sobre isso para muitos clientes, que é o seguinte, existe uma visão de mercado, assim, desculpa, quando o mercado começou a ser mais organizado, o primeiro movimento foi de galpões de rua para galpões modulares. O galpão modular é um galpão menos eficiente, é um galpão que tem mais divisórias, que serve para aquela empresa que precisa de 2, 3, 4 mil metros quadrados. Então, essa foi a primeira onda do Brasil. A segunda onda foi quando os grandes incorporadores ou desenvolvedores de galpão, empresas de logística, começaram a demandar espaços mais eficientes e começou o Big Box a ser produzido, que é o Big Box ou Bulk, que são os grandes galpões que são muito mais eficientes. E aí eles começaram a roubar inquilino do modular. Então, aquela multinacional, aquele operador que precisa de 80, 50, 40 mil metros quadrados, começou a sair do modular para o Big Box. Só que o modular ainda roubava, entre aspas, né, o inquilino do galpão ruim de rua. Sim. A terceira onda que a gente está vivendo nesse momento é o rouba-monte. A pessoa, o usuário, o tomador do espaço, ele vai buscar onde é mais barato, onde o mais barato versus flexibilidade também é importante. Esse é o lugar que a gente está fazendo para a TRX em Guarulhos. É um aluguel de um cliente que precisa que seja modular, porque ele quer crescer de maneira escalonada ao longo do tempo. Então, existe um movimento de troca-troca agora muito grande, eu saindo de um para entrar no outro. E o que é curioso é que nesse semestre, quem foi melhor, quem foi mais resiliente foram os modulares. O que foi, de certa maneira, uma coisa surpreendente, porque são menos eficientes, são mais antigos, os galpões. Não são produtos ruins, note bem, não estou falando que um modular é pior do que um Big Box, são produtos diferentes. É como eu falar de uma salinha ou de uma laje de 400 metros e uma laje de 4.000. As duas podem ser excelentes, mas são produtos diferentes, né? E o curioso é que no primeiro semestre o Big Box teve devolução. A gente perdeu quase 180 mil metros quadrados de área alugada no primeiro semestre desse ano em Big Box e o modular cresceu quase 150 mil metros quadrados. Então você teve um movimento contrário. O que foi curioso, porque se você olhasse... Porque o meu próprio discurso em 2015 e 2016 é que o Big Box seria mais resiliente porque são proprietários mais sofisticados, que têm visão de longo prazo, que estão dispostos a dar descontos maiores e têm estofo financeiro para aguentar uma crise. E o modular acabou se saindo melhor nesse último semestre. Falei demais, não sei se cobri toda a sua resposta, mas... Certamente, mas o que eu ia dizer é que a gente aprende a cada crise, né? Eu concordo com você e... O que falta no mercado hoje é a gente começar a pensar mais em termos de ciclo. O ciclo, de toda maneira, não foi observado, não foi entendido ou não foi obedecido pelos players. O pessoal continuou produzindo. Eu acho que agora a coisa fica um pouco mais tranquila. De certa maneira, do ponto de vista macroeconômico, eu estou otimista com a retomada do Brasil, mesmo que a gente tenha instabilidade política, como eu estava dizendo. Existe uma
uma exaustão natural da crise. Os preços foram se ajustando, o desemprego cresceu muito, você realinha preços, os preços relativos entram num equilíbrio diferente e você tem o caminho aberto para fazer retomada. Retomada PJ e AJ, né, poderia ser diferente. Antes do Joesley ter desalinhado os mercados, a gente teria um 2017 bom. Eu acho que esse ano vai ser um ano, de certa maneira, fraco do ponto de vista de crescimento econômico, mas a gente está há 4 meses consecutivos com queda de desemprego. Sim. É pouco? 30 mil, 20 mil? Mas está acontecendo. Então a gente está vendo, a inflação está baixa. E para o nosso setor, que é muito importante, especialmente para o setor para o segmento que você trabalha muito, que é a área de fundos, os juros estão desabando. Eu acho que hoje já virou consenso no mercado que o ano que vem vai ser 7,5 a taxa de juros. E aí a FI volta com muita força. Sim. O que eu espero, aproveitar para dar um recado importante, é que, pelo amor de Deus, não comprem fundo imobiliário como renda fixa. Não é renda fixa. É renda variável. Se algum officer de algum banco, de alguma corretora vender para vocês como renda fixa, manda prender. Porque é renda variável, de alto risco. E é fundamental olhar a diversificação. Se você quer uma coisa industrial, não vai comprar um fundo de um galpão ou um fundo de um prédio comercial. É fundamental entender a estratégia, entender o ciclo do mercado, não só para o mercado como um todo, mas para aquele segmento e para dentro do segmento para o subsetor. Então eu vou comprar industrial, puxa, mas eu vou comprar Sorocaba, eu vou comprar Rio de Janeiro, eu vou comprar Nordeste. Qual é o fundo que atende melhor as minhas crenças em relação ao crescimento no futuro? Onde que o ciclo é mais interessante versus o preço da cota no mercado hoje? Eu acho que isso é uma análise que pouca gente faz, e quem faz ganha dinheiro. Sim. Essa é a diferença entre você ganhar ou perder dinheiro no investimento imobiliário hoje. É uma atividade que você precisa se aprofundar no entendimento do setor. Já a gente vai justamente falar sobre isso, né? Sobre outros setores que não só o eixo Rio-São Paulo, né? Sim. E começando pela questão do Rio de Janeiro. A gente está vendo a crise, a violência, o roubo de cargas, que tem sido um tema muito falado. Isso tem impactado? O Rio é um mercado, eu diria, assim, pequena introdução. Eu sou fã do Rio de Janeiro. Ao contrário de muito paulistano que não gosta do Rio, né? Eu adoro o Rio, eu sou apaixonado pelo Rio. Eu acho que o Rio é o portão de entrada do Brasil. A gente deveria ter uma cidade muito mais bem cuidada do que a gente tem. Por todos, né? No Brasil inteiro. O Rio não é carioca, o Rio é do Brasil, Exatamente. O Rio é do brasileiro. Concordo com você. Então, eu fico com muita pena de ver o descaso que o governo teve, o próprio governo da cidade do Rio de Janeiro. E uma das coisas que a gente estava levantando faz tempo em relação ao Rio e à cidade, tanto faz, quando a gente pensa, a cidade concentra muito a atividade econômica do Rio de Janeiro, né? Você tinha uma falsa ilusão de crescimento e de sustentabilidade da situação econômica por causa, primeiro, da Copa, depois dos investimentos da Olimpíada, e a euforia que marcou o Brasil, de certa maneira, diminuiu no Rio, mas continuava irreal. Continuava aquela coisa desconectada da realidade. Quando acabou a Olimpíada, e a Paralimpíada, depois em setembro, outubro, a conta chegou. E, de certa maneira, o que está acontecendo no Rio hoje é o que vai acontecer no Brasil daqui a 5, 10 anos, se a gente não começar as reformas agora. Perfeitamente. O Rio de Janeiro é o Brasil amanhã. Exatamente. E o que me deixa até agoniado, porque eu vejo essas discussões políticas, a gente está discutindo se vai quebrar em 5 ou em 10 anos, né? E ninguém está pensando em mudar de verdade a situação. Então, isso me deixa um pouco exasperado em relação à discussão política que permeia o Brasil como um todo. Mas, voltando ao Rio. O Rio é muito baseado em petróleo, que foi o famoso assim, a aposta equivocada que todo mundo fez. Eu apostava que o pré-sal iria dar certo. Eu tinha certeza que não tinha como o pré-sal dar errado. Ele teria dado certo se os governos Lula e Dilma tivessem feito os leilões no momento que o petróleo estava mais de $100 o barril. A partir do momento que o petróleo desabou para 50, e por razões que são exógenas, não é culpa do Rio de Janeiro isso. A economia do Rio entrou em colapso, crise do Estado, fim da Olimpíada. Então você soma tudo isso, é a famosa tempestade perfeita. O mercado de escritórios depende de 80% de setor de petróleo e gás. O setor de logística depende de consumo, que depende de petróleo e gás, que vai pagar o salário da população. Então, você vê o Rio numa situação muito mais crítica do que São Paulo, embora os galpões do Rio não estejam tão mal assim, porque você é um mercado muito incipiente, é um mercado bem menor do que o de São Paulo. Grandes números. São Paulo tem 8 milhões de metros quadrados de galpão classe A. O Brasil tem quase 14. O Rio tem 1.800.000. O mercado de Jundiaí tem 1,5 milhão. Então, se você comparar, Jundiaí é praticamente do tamanho de São Paulo. O projeto que está sendo pensado aqui para a região de Perus, que é o novo entreposto de São Paulo, que vai ter uma ancoragem de galpões também, pode chegar a 2, 3 milhões de metros quadrados de galpões, vai ficar o dobro do Rio de Janeiro. Então, não é um mercado grande do ponto de vista, mas é simbólico por ser o Rio e ter muitas...
E está sofrendo muito, obviamente. Eu acho que ainda não terminou o sofrimento. A crise no Rio, infelizmente, vai se aprofundar antes de melhorar. Tanto para escritórios quanto para galpões. A gente vê uma melhora, mas não é que vai chegar ao que foi, que sempre foi um mercado que pagou mais em aluguel do que São Paulo. Você tinha um grande operador que é bem centralizado, que tem operações de cross-docking com pequenas transportadoras e está perdendo gente também. Então a crise bateu em todo mundo no Rio de Janeiro. De novo, é uma pena, mas é a realidade. E eu espero que eles encontrem um caminho para sair dessa crise do Estado e descubram tecnologias que viabilizem, ou voltem a viabilizar o pré-sal, que vai ser isso o grande motor. E é o que você falou, isso é o interesse do Brasil. Isso Sim, exatamente. Isso é uma agenda de todos os brasileiros. Eu estaria menos preocupado em botar dinheiro para o carnaval, né? E mais preocupado em forçar o Estado, o governo do Rio de Janeiro, exatamente, porque, enfim. E aí, então, imagino que eu quero diversificar meus investimentos e eu acho que o Rio de Janeiro, então, não é o momento. Eu quero, além de São Paulo, em quais regiões do Brasil eu deveria investir ou alguma região que eu deveria não investir ou evitar? Se a gente olhar para esse Brasilzão todo. Eu acho o seguinte, você pensar, se você for para o slide número 2 do seu que eu botei aqui, a gente fala dos 5 maiores mercados do Brasil. A gente tem aqui São Paulo, obviamente, que é o maior, depois temos o Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, Paraná. Porto Alegre é pequeno, o mercado grande de Porto Alegre é um mercado pequeno, então, em termos de liquidez, esses são os 5 maiores mercados que a gente tem hoje no Brasil. O que eu acho que são as fronteiras hoje? Tem que tomar cuidado quando você fala em fronteira, porque você tem que pensar em termos de liquidez, de saída, se você perde um inquilino, se é um BTS, o que acontece quando o BTS acaba. Normalmente o BTS tende a descolar o preço do mercado ao longo da vida do contrato. Eu olharia para bons operadores, eu não olharia para regiões especificamente. Eu não conheço, aí é ignorância minha, eu não conheço a estrutura de fundos regionais de investimento, FIs, que investem em logística. Então, eu não sei se tem um fundo regional para o Nordeste, por exemplo. Sim. Eu não sei se existe isso. Mas você tem, Pernambuco tem 3 grandes operadores. Então, você não há uma diversificação de operadores como você tem aqui na região de São Paulo. Bahia é um mercado interessante, mas ainda é incipiente, está crescendo. Então, por exemplo, você tem operadores que estão em São Paulo e estão na Bahia, e que estão também em Fortaleza, estão em Aracaju. A gente, como eu falei, a Log CP é uma empresa que é conhecida, nosso cliente, eles estão nesses mercados secundários pelo Brasil inteiro, que é um modelo de negócio de sucesso próprio deles. Se você falar com uma outra empresa grande, como por exemplo uma Prologis ou uma Heinz, eles têm uma outra visão. A Heinz está em São Paulo, Rio e também está em Manaus. Então, e eles têm fundos que não são abertos, né? Abertos. Então, eu olharia menos para regiões e mais para o tipo de produto. Isto é, se eu comprar o fundo A, ele é modular ou ele é big box? O que eu acho que vai crescer daqui para frente? Vai ser o big box ou vai ser o modular? E quais regiões são interessantes? Quais tendem a se recuperar primeiro? Por exemplo, eu tomaria muito cuidado com fundos que foquem ou que tenham um peso muito grande de ativos em mercados secundários. Vou te dar um exemplo. Sorocaba, regiões muito afastadas do estado de São Paulo. São regiões que têm uma vacância muito alta, que tem menor demanda, tem menor densidade macroeconômica, então você não tem consumidores, não tem atividade fabril, então você acaba não tendo uma profundidade de demanda que isso justifique no longo prazo. Isto é a primeira região a sofrer e a última a se recuperar. Estou vendo aqui no seu slide 25% praticamente, de 30% de disponibilidade em São Paulo. Mas é uma disponibilidade que está, de certa maneira, mal distribuída. É óbvio que todas as regiões estão sofrendo, mas se você, por exemplo, pegar em Atibaia, a gente está com 24%, que é um mercado que já foi melhor, hoje está um mercado que está mais sofrido. Mas Barueri, que é aqui perto, está com 35%, que tem galpões mais antigos. Você vai para Sorocaba, por exemplo, se eu quero falar besteira, que estava em 67%, agora baixou um pouquinho, mas está em 55% de vacância. Então, em Sorocaba, um pouco mais de metade de todos os galpões estão vagos. Vai recuperar? Vai. Mas quem que vai recuperar primeiro? Cajamar, Jundiaí, Guarulhos, você entende? A própria cidade de São Paulo. Que não é apenas a proximidade, mas é chegar numa linha reta em São Paulo, né? A facilidade de chegar Não é só isso, não é só isso. Eu acho que hoje em dia você tem, em primeiro lugar, galpões, tem movimentos que são antagônicos no mundo de galpões hoje. Os operadores precisam de imóveis eficientes e grandes para poder concentrar e automatizar operações. Mas tem que estar logisticamente bem localizado. Quer dizer, tem que estar um lugar que tem pedágio adequado, que esteja bem estruturada a operação.
Só que ele tem que estar perto do consumidor. Ele não pode botar um galpão espetacular no meio de Roraima que não tem para quem vender. Quantos habitantes tem em Roraima? Quantos consumidores tem em Roraima? Então ele tem que estar perto das regiões urbanas. A proximidade com densidade urbana que consome é fundamental. A densidade urbana que não consome não cria interesse nos operadores logísticos. O Submarino não vai estar perto de uma cidadezinha no meio do Pará, porque quantas pessoas consomem lá? 10, 15, 20? Ele tem que estar aqui em São Paulo, perto de Ribeirão Preto, e assim por diante, Rio de Janeiro, BH, e assim por diante. Então, é natural que esses operadores de e-commerce e de logística e farmacêuticos, que são os grandes usuários de galpões, fiquem perto dos centros consumidores. Ao mesmo tempo, eles têm que estar o mais próximo possível do consumidor, é o famoso last mile. E eu preciso ter uma operação de concentração e depois distribuição capilarizada para chegar rápido no meu consumidor. Como a Amazon está fazendo lá fora e como alguns operadores começam a se preocupar aqui no Brasil. Tem um grande operador logístico internacional que acabou de alugar 7 mil metros quadrados na Marginal Tietê. Nossa. E quando a gente fala isso no setor, o pessoal fala, nossa, que estranho, né? Não foi a gente que fez, mas a gente conhece a operação. E é uma tendência de você ter essa dicotomia, concentração, eficiência e estar próximo do consumidor. Então, vem um caminhão enorme carregado lá do galpão da estrada, chega na Marginal, troca pelos vulks, pelos pequenos que podem circular em São Paulo. E você distribui. Só que eu não posso estar a 150 quilômetros do meu consumidor, ainda mais em estradas com pedágios como a gente tem no Brasil, que são pedágios, especialmente em São Paulo, são pedágios caros. Então a eficiência, o custo é fundamental na eficiência total do operador logístico. Então eu tenho que estar próximo de centros consumidores. E aí minha pergunta para você, por exemplo, eu preciso ter um galpão gigante em Aracaju? Não. Tem galpões lá, tem de boa qualidade, a gente está inclusive alugando um, mas não é um mercado gigantesco. Qual que é o mercado mais importante no Nordeste? O Recife. Por quê? Porque ele é o hub regional. Recife está equidistante entre São Luís e Salvador. Se você olhar no mapa, ele está bem no meio do caminho. Então, chega lá por ali, vai de cabotagem, vai para o caminhão. Então, é o ponto natural. Aí o apelo logístico é importante. E o Recife também é uma cidade que consome, uma cidade grande, sim, rica, etc. Se fosse Maceió, de onde vem minha mãe, eu não tenho, que a cidade é uma cidade menor, mais pobre, menos densa do ponto de vista de atividade econômica. Então, você tem que olhar para todos esses aspectos quando você pensa em onde você investir e como o mercado vai se comportar. Tem esses movimentos contraditórios e as regionalizações que vão acontecer. O Brasil dando certo, vai ter mais consumidores espalhados pelo Brasil inteiro. Isso. Por enquanto é tudo muito concentrado no eixo Rio-São Paulo. Long Island, só para você ter um comparativo bobo, né? Long Island, que é um mercado de Nova York, tem 15 milhões de metros quadrados de galpão. Chicago tem 30 milhões. Los Angeles tem praticamente o tamanho do Brasil inteiro de galpões, inclusive os classe C e classe B. Então o nosso mercado ainda é muito incipiente. À medida que a gente vai enriquecendo como país e distribuindo melhor o consumo, vai naturalmente aumentar a densidade dos galpões no Brasil todo. Mas hoje, São Paulo, com uma vacância maior, é um melhor investimento do que você investir em regiões secundárias. Eu prestaria muita atenção em Minas, eu prestaria atenção em Recife, eu prestaria atenção no Paraná, que é um dos grandes polos. Rio Grande do Sul tem galpões de alta qualidade, tem bons operadores, mas é um mercado muito incipiente. Tem 200 mil metros quadrados na região de Porto Alegre. É um mercado pequenininho. É um condomínio aqui de Guarulhos, de um grande operador internacional, que é a GLP, é o dobro do tal. A GLP tem um projeto de 400 mil em Guarulhos, é o dobro de todo o mercado de Porto Alegre. Então, São Paulo é onde o dinheiro tem que estar, na verdade. Ainda não tem como fugir, né? Não, infelizmente. Eu gostaria que tivesse, mas infelizmente não tem. Vou especificar algo que você vem falando, na verdade. E quando o Bruno Laskovski, da CSHG, esteve aqui, ele falando a respeito do fundo de logística deles, ele falava, a gente precisa pensar em crescer, em comprar, mas a questão não é comprar o barato, a gente precisa comprar o bom. Você concorda com essa visão? Por que isso? O que está por trás dessa estratégia? Olha, eu acho, ele tem toda a razão no que ele está falando, vai muito em linha do que eu estava dizendo agora em relação às regiões que sofrem menos se recuperam primeiro, ou que sofrem por último e vêm primeiro de volta. O ativo bom, num bom local, são os famosos 3 L's, né? Localização, localização, localização. Não tem como dar errado. Você pode sofrer, você pode ter um pouco de perda de fluxo de caixa, você está com o aluguel mais baixo que você estava esperando, mas ele vai voltar. E isso é fundamental. Eu concordo em número, gênero e grau com o Bruno, aliás, cliente nosso, e a gente entende essa visão deles, apoia
Só que eu coloquei uma qualificação no que ele disse. Isso é muito mais difícil do que parece. Você comprar o bom ativo hoje no Brasil é muito complicado. Tem muita gente querendo? Tem muita gente querendo. Existe uma percepção dos compradores, especialmente o dinheiro novo que está entrando no Brasil, que nós temos distress, ou deveríamos ter distress, dada a crise que nós estamos vivendo. Eu sempre falei na brincadeira que não tem distress, tem distress. Você quer comprar alguma coisa em distress, vai comprar um ativo que é um lixo, na verdade, Isso. com raríssimas exceções. Que é o barato. É o barato ruim. O barato bom não existe no Brasil. Então, tanto que a gente vê poucas transações, tanto de prédios quanto de... Num cenário norte-americano e europeu, São Paulo tinha mudado de mão 5 vezes nos últimos 3 anos com a crise que a gente viveu. E se você pensar, pouquíssimos prédios foram vendidos, houve algumas transações que foram anunciadas agora há pouco tempo, mas não é um mercado que é muito ativo em transações, dado o volume que a gente já tem de players e financeiros, institucionais, com visão de longo prazo. Porque, como não há alavancagem, ou a alavancagem é baixa, era isso que eu ia te perguntar. E foi muito barata até a gente acabar com o Mapa 4. O Mapa 4, para quem não sabe, é o dinheiro da poupança, que vem a TR mais 5, 6, 7. Foi dinheiro baratíssimo que a gente viu no pico do mercado. Não há necessidade de você vender o ativo. E, normalmente, os fundos internacionais acham que vender... Eles entendem o ciclo e sabem que vender agora é ruim, então eles preferem esperar. Os investidores pessoa física, family office, que não precisam do dinheiro, também põem um preço irreal no seu ativo. Irreal não que ele não tenha razão no valor que ele espera vender, mas irreal dado o momento de mercado. Vou te dar um exemplo. Construir um prédio aqui na Faria Lima hoje custa entre 20 e 25 mil reais o metro quadrado. Custo de reposição. Se você quer receber 12% a 13% ano sobre o seu investimento, que seria um risco razoável, você teria que alugar por 200, 250 reais o metro quadrado. Está alugando por 120, 140 se alugar muito bem. Então a conta não fecha. Quando você faz a tua viabilidade no Excel, a conta não fecha. Não fecha para o vendedor e não fecha para o comprador comprar no preço muito alto. Então, é muito difícil você achar bons negócios. Nós temos tentado fomentar alguns negócios off-market, que são coisas que não estão oficialmente à venda, mas a gente sempre esbarra no problema de, puxa, eu não vou pagar 8% de cap rate no ativo se eu vou ganhar na NTN 5, não compensa o meu risco. Bom, quando ele estiver disposto a pagar 7 no ativo, os FIs vão estar sedentos, porque vão ter feito colocações e tudo mais, e aí a janela se fechou. E uma coisa que eu tenho falado muito, a janela de aquisição é muito curta no Brasil. Alguns investidores têm essa visão. Eu tive uma reunião com investidores estrangeiros essa semana e eles estão falando, nós queremos comprar e estamos preocupadíssimos que a janela vai fechar. E eles não conseguem comprar. Eles querem, têm dinheiro, tem pressão lá de fora para comprar no Brasil e não conseguem porque no preço que eles têm que comprar, porque o gringo lá fora não entende como é que é a nossa dinâmica, acha que aqui é todo mundo um bando de amadores que não entende de mercado, e não sai negócio. Então, muita gente faz o quê? Desenvolve. Que aí vai no próximo ponto. A gente está vendo alguns desenvolvedores e galpões procurando terrenos grandes já para voltar a desenvolver, porque sabe que demora um ano para licenciar, mais um ano para fazer movimentação de terra, preparação do terreno. Então, quando ele começar a voltar para o mercado em 2019, 2021, o mercado vai estar voltando de novo. E que era a nossa visão era que começaria esse ano. Acabou atrasando um ano essa retomada de mercado. Sim. A gente está sendo um pouco mais conservador com o mercado de logística. No mercado escritório a gente fala daqui a 6 meses de novo. Isso. Já não, vou estragar, não vou estragar. Já está marcado. E aí, nesse sentido de comprar o ativo bom, o que vai ser o ativo bom no Brasil no futuro? Bom, hoje de manhã eu estava polindo minha bola de cristal, né? Que nem falam dos gurus que eu admiro muito, que é o idealizador desse projeto aqui atrás, que é o Rafael Birman. Eu derrubei minha bola de cristal e não sei o que aconteceu. Mas, falando sério, assim, Arthur, eu vejo... como eu disse, primeiro, só para retomar um ponto que eu mencionei aqui, essa dicotomia, essa coisa antagônica de você precisar de galpões melhores, bem localizados, super eficientes, e você está no last mile. Então, essa é uma tendência que vai acontecer. Uma tendência fundamental é a automação. Você começa a ter muita automação e os operadores logísticos não estão olhando só para a eficiência de chão de fábrica versus área locável, eles estão olhando para a eficiência de posição pallet. Então, uma coisa que a gente tem batido muito no mercado hoje é
quantas posições pallets eu consigo colocar nesse ativo. E a gente chega até... Tentando traduzir para quem não é da área, são quanto eu consigo empilhar lá com eficiência. Quanto eu consigo empilhar, quanto de mercadoria, qualquer que seja ela, eu consigo colocar dentro do meu galpão. Isso traduzindo para a linguagem de leigo, isso é uma posição pallet. Os pallets são aquelas caixas de armazenagem. Que vai lá a maquininha e empilha e tem galpões já em operação no Brasil que são automatizados. Tem um aqui de uma grande multinacional brasileira aqui em São Paulo, aqui no interior, que é um galpão grande e a automação é tão sofisticada que você tem que ter um desnível máximo de piso de 3 milímetros para que os robôs que operam lá dentro, que são robôs, né? A gente chama de máquinas, mas no fundo são robôs, tem que ter uma precisão absurda. Então, os galpões bons vão ser os galpões que vão ser passíveis desse tipo de adaptação ou que já sejam feitos a partir de agora com essa visão. A automatização vai mudar a cara do mundo, não só no nosso setor, mas em tudo. Eu acompanho muito de perto o que acontece com inteligência artificial e com robotização das atividades e nós vamos ver uma transformação violenta nos próximos 10 a 15 anos. Eu não tenho dúvida em relação a isso. E não poderia ser diferente em galpões. Então, os galpões que é a parte mais automatizável do nosso mundo, que é o last mile picking que é feito, você vai ter cada vez mais velocidade, mais necessidade de ter galpões de altíssima qualidade, com telhas de qualidade, com isolamento acústico, isolamento térmico, com o piso, como eu disse, bem montado, com eficiência de posição das posições pallet e perto de mercado consumidor. Então, você começa a somar tudo, o ativo que nós temos, só para a gente recapitular, 130 milhões total, de 13 a 15 milhões classe A. Então, eu tenho aí 120 milhões, para arredondar o número, de galpões que vão ter que ser completamente destruídos e feitos de novo. A oportunidade existe de ganhar muito dinheiro nisso. Eu me lembro, há 3 anos, eu vi o Sanzel dizendo no evento que ele está investindo em galpão logístico no Japão. Aí eu falei, pô, no Japão? O Japão está encolhendo a população de forma absurda. Estão falando que ele vai chegar a 1/3 do que ela é hoje daqui a 30 anos. Então, na teoria, você não precisaria de mais galpão, né? Só que é justamente isso, os galpões são obsoletos, você precisa fazer de novo, tecnologia, mais perto do centro consumidor. Já estão fazendo galpões de 2 ou 3 andares. Sim. Então, são tendências que vão chegar aqui no Brasil também. É uma questão de tempo, não é de si, é quando. Vai ser daqui a 1 ano, daqui a 5, mas essa tendência também vem para cá. Então, é bem provável que aqueles antigos e muito bem localizados, Cajamar, por exemplo, que você falou, Bandeirantes, muito perto de São Paulo, que haja em algum momento um movimento de derrubar e subir coisas mais eficientes. Ou você atualizar por dentro. Independente de certos produtos, você consegue fazer um retrofit no galpão. É um ponto importante, Arthur, que eu digo desde a primeira vez que eu vim aqui. Imóvel é como um terno, é como a sua camisa, é como esta mesa. Esse mobiliário há 20 anos não existia, era uma outra coisa. Saiu de moda, ficou obsoleto. Não é porque é um prédio de tijolo que não perde valor, que não sai de moda e que não fica obsoleto. Então, existe a necessidade de você permanentemente reciclar os imóveis, reestruturar, e às vezes tem que derrubar e fazer de novo. Tem coisa que você não recupera. Tem coisa que você consegue retrofitar. E você vai para cidades como Paris, que tem prédios do século XVIII, retrofitados, espetaculares. Lisboa, a mesma coisa, Praga e assim por diante. Então você tem países que têm um acervo histórico totalmente renovado. No Brasil a gente faz muita coisa ruim, vai ter que derrubar e fazer de novo, e vai ter muita coisa boa que vai ser recuperada também. E é um ponto, especialmente para a nossa audiência aqui no seu programa, é por isso que eu digo, não basta olhar para o ativo, olhar para a região, é entender qual é o entendimento que esses gestores de fundo têm do setor. Porque não adianta nada você comprar um fundo que tenha um galpão ou um condomínio de galpões numa única região. O risco está correndo é muito grande. A diversificação é fundamental aqui. E a capacidade do gestor de ser proativo. Um gestor passivo que deu simplesmente saída para o seu investimento e foi para casa, ele pode ser muito bom no momento de euforia, mas o preço vai chegar lá na frente. Quando precisar pensar estrategicamente o ativo, talvez seja tarde demais, talvez seja um prédio, porque aí todo mundo vai entender a comparação, um prédio classe C no centro de São Paulo, cheio de ar-condicionado pendurado na janela, que você não tem que fazer com aquilo, a não se derrubar e fazer de novo. Sim. Então, o medo que um investidor de fundos tem que ter, ele tem que ter esse medo mesmo, quem que é o gestor? Ele entende o que ele está fazendo? Ele sabe, ele tem uma equipe profissional que está olhando com atenção para o ciclo, que trabalha de forma proativa os ativos que estão lá no portfólio deles? Porque não basta você olhar para o ciclo de mercado, você tem que olhar para o ciclo de cada ativo que você tem. Às vezes vale a pena vender um ativo na baixa de mercado, porque o upside dele é menor do que você comprar uma coisa nova, mais cara nesse momento. Então, esse entendimento de
portfólio, combinação ideal de ativos, regiões e ser proativo em relação ao que está acontecendo no setor como um todo é fundamental para minimizar a perda em crise e maximizar ganho em momentos de euforia do mercado. E nós estamos chegando num momento, eu acho que os próximos 4 ou 5 anos vão ser espetaculares no Brasil. Eu não tenho dúvida em relação a isso. E aí o que eu peço para todo mundo, para os nossos telespectadores, é que pensem muito bem antes de investir, antes de comprar um fundo de investimento. E fazer essa due diligence é fundamental. E essa gestão profissional você já vê no Brasil? Já, tem vários gestores que são de primeira. Eu não gosto de falar só de uma pessoa, mas você já teve aqui, o Bruno, por exemplo, está numa empresa de primeiríssima linha. O pessoal faz isso de maneira muito interessante, mas o que nem é a mesma coisa, para dar 2 nomes grandes. Né? Uhum. Mas existem N operadores de fundo que são extremamente proativos, que entendem de ciclo, que trabalham de forma muito inteligente o produto deles. Né? Alguns trabalham com fundo fechado, até a gente tem fundos fechados e fundos abertos, alguns têm só fundos fechados ou fundos abertos, mas é fundamental entender isso. O time entende, o time de gestão do fundo entende de mercado? Sim. Ou é um bando de almofadinha no mercado financeiro que nem eu era, né? Ainda sou de certa maneira, e que está aprendendo lentamente o mercado imobiliário. É fundamental. Você tem engenheiro, o cara sabe falar de obra, ele tem inteligência de mercado. A minha equipe hoje é espetacular. Então, eu tenho gente de todas as fontes de mercado juntas trabalhando e a gente consegue entregar um serviço diferenciado para o cliente. Essa mesma visão tem que ser aplicada para um gestor de fundo imobiliário. Você precisa de um cara financeiro, precisa de um cara de engenharia, precisa de um cara de mercado, uma visão macroeconômica, o timing de entrada e saída. E, infelizmente, nem todo fundo é assim. Mas tem quem faz. Tem quem faz. Claro que tem. Felizmente, né? Pelo amor de Deus. Uma outra questão, depois também se você quiser mostrar alguma coisa a mais do material que você preparou, você me fala, hein? É que eu não sei quanto tempo a gente tem. Estamos quase chegando ao final. Eu queria te perguntar a respeito de uma tendência, vamos dizer assim, que é o self-storage. É mesmo uma tendência? Como que isso... É um concorrente do segmento de galpões? Não tem nada a ver com... Não é um concorrente em hipótese alguma. O self-storage é uma tendência mundial que também chegou ao Brasil. A gente tem alguns grandes investidores operando nesse setor. É um setor... É um produto, né? É um produto que você... Não é bem um serviço, porque você acaba alugando, então ele não tá, mas é um produto que você tem que ter na medida que as pessoas começam a morar em casas menores, tem necessidade de usar melhor o espaço que elas têm em casa. Então, é uma tendência que não volta atrás. Pequenos varejistas também podem utilizar isso como estoque. Né? O que acontece com todo mundo, eu acho que os operadores que investiram aqui no Brasil, você tem 4 grandes nomes hoje internacionais e uma série de nomes brasileiros pequenos, foi todo um pego no contrapé. Né? Ninguém acreditava que a crise fosse desse tamanho, que o mercado fosse encolher da forma que encolheu, que a renda fosse cair como caiu. Então a gente, na verdade, voltou uma década em todos os aspectos. Se pensar em todos os mercados, a gente acabou voltando uma década. E você acaba tendo um impacto na demanda efetiva que está acontecendo. Então muitos tiraram o pé, estão reduzindo a velocidade de expansão, mas é uma questão de, assim, a direção está dada. O vetor já está dado, é só quando que a gente vai chegar lá, mais cedo ou mais tarde. Possivelmente um novo mercado para fundos imobiliários. Sim, por exemplo, o mercado americano é um mercado gigantesco de self-storage, muito grande. Lá ele começou, como a atividade econômica é muito mais diversificada, e você mesmo com menos gente no coração dos Estados Unidos, no meio oeste, etc., mais na costa, você teve uma série de investidores que criaram bons ativos no país como um todo, que depois foram consolidados por operadores, que depois foram para REITs, e você criou um mercado muito forte, um mercado gigante nos Estados Unidos. Aqui a gente está no comecinho, ainda é hiper embrionário, é pequenininho, mas vai ser grande, vai dar certo, eu não tenho dúvida em relação a isso. E não compete com o galpão. Não. Eu acho que uma das tendências que a gente está vendo, tem alguns projetos interessantes, que o pessoal chama do galpão flex, que é um galpão menor, que é utilizado para uma operação fabril pequena, é aquele empreendedor que tem uma fabricazinha, às vezes aqui na Vila Olímpia, ou sei lá, no Tatuapé, dentro da cidade, que ele tem uma casa que ele converteu, quebrou as paredes e acaba não funcionando mais para ele, mas ele não precisa de 5, 10, 15 mil metros quadrados, ele vai para um galpão de 1.200, 2.000 metros quadrados, que dá segurança, dá condomínio adequado, tem restaurante para os funcionários, é profissional, tem um escritório bacana para ele. Esse é um movimento que a gente vai ver crescer cada vez mais, especialmente nas regiões de periferia das grandes cidades.
Onde ele pode produzir e estocar. E o escritório dele também. Então, tanto um varejista como, sei lá, uma rede pequena de farmácias ou de supermercados que queiram ter, que às vezes o self-storage não é eficiente porque é uma fragmentação maior, mas no caso desse produto flex acaba funcionando melhor. Tem 3 ou 4 operadores já oferecendo isso no mercado. É uma tendência interessante de se observar. Muito bom. Estamos acabando? Temos mais para falar do mercado ou ainda não? Estamos terminando o tempo, infelizmente, mas você já se convocou e é muito bem-vindo para voltar para falar do segmento que quiser aqui. Ok, eu agradeço. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço, Arthur, e eu só queria terminar dizendo uma coisa importante. Eu acho que o Brasil cresce a despeito do governo, não por causa do governo. E o nosso setor ainda não fez totalmente a sua lição de casa. E eu gosto muitas vezes de fazer essas provocações nos nossos eventos setoriais, onde eu sinto muita falta das pessoas envolvidas no mercado imobiliário serem mais proativas em resolver problemas da porta para dentro e não da porta para fora. Melhorar a tributação tem que melhorar, mas eu não ouço o pessoal falando de redução de custo, melhorias de processos e de redução de burocracias muitas vezes internas que acabam encarecendo o produto para os operadores. Um dos pontos fundamentais que eu acabei não mencionando rapidamente, a gente sempre fala de preço de locação de aluguel. Sim. Eu não vejo a indústria se perguntando quanto que os operadores logísticos podem pagar, porque essa é uma determinação fundamental. Se a gente cobrar demais como proprietário imobiliário, sem entregar o serviço que eles precisam, eles vão automatizar, eles vão mudar. O mercado é soberano e é implacável. Se nós não entregarmos o que o mercado quer, o mercado vai nos atropelar. E eu acho que ainda há muito para se fazer aqui, o que me deixa muito otimista e muito confiante em relação ao futuro do nosso setor no Brasil. E eu acho que vocês estão fazendo aqui, popularizando o fundo de investimento é fundamental. Espero que vocês continuem com sucesso com isso. E coloco à disposição o nosso site, que é engebank.com.br, tem o nosso relatório. Quem quiser descarregar, é só se cadastrar e descarregar o site, o nosso relatório trimestral de logística e de escritórios. A gente acredita que disseminar informação no mercado não é opção, é obrigação minha como um player de mercado. E passar a inteligência aqui para a gente sempre que puder, viu? Estou sempre à disposição, eu que agradeço, Arthur. Tá joia. Muito obrigado. Imagina. Mesmo. E para você um ótimo final de semana. Até a próxima sexta-feira com mais um programa Fundos Imobiliários.